Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, falando diretamente de Brasília. Só para relembrar aqui, quem não estava no comecinho do jornal, o Megali tá em férias, tá, gente? São 15 dias de férias. Antecipou o recesso. Recesso. É. Então a gente conversa agora com o Rodrigo Orengo. Depois de deixar a votação do regime fiscal para agosto, a Câmara dos Deputados antecipa o tal do recesso informal. A gente até falou com o João Pedro Melo, né, Sheila, um pouquinho mais cedo sobre isso. Amanhã ou quarta-feira deve ter sessão remota, sessão híbrida, né, com parlamentares votando de fora do Congresso Nacional. É uma semana meio esquisita, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Carla, Sheila, bom dia a todos. E realmente, Carla, estava aí no script, né? Avançar, fazer aquele esforço concentrado com reforma tributária, que foi um grande avanço, uma votação histórica, há décadas discutiam esse assunto. Depois ainda a CARF, né, a matéria que muda ali, dá o voto de... o voto, praticamente um voto de Minerva para o governo, para a União, em pendências tributárias. Aí faltava ainda o último compromisso, que era avançar com o regime fiscal. Passou do Senado, teve alteração, voltou para a Câmara, e aí tinha ainda essa votação a ser feita, mas não chegaram a um acordo, a um consenso, e fica só para agosto. Agora, essa é uma semana que era uma semana de trabalho, né? O regimento prevê isso, né? Os parlamentares não votaram também a matéria que precisa ser votada, a matéria orçamentária, a LDO, precisa ser votada para justamente entrar em recesso, em férias parlamentares. Como não conseguiram, vão ter que entrar no recesso informal, que já vai começar nessa semana. Os parlamentares já estão nos estados, não vão voltar para Brasília. Realmente tem uma votação híbrida, né? Tem previsão de votação de vetos presidenciais, né? E também a gente vai acompanhar, mas vai ser uma semana esvaziada aqui no Congresso, né? Com já liberação para os parlamentares ficarem nos estados, né? Não há sessões deliberativas na Câmara dos Deputados, teremos ainda comissões têm ainda sessões convocadas, né? Mas é aquela coisa, o parlamentar que não estiver aqui em Brasília não vai receber a falta, né? Não vai receber lá, por exemplo, o que prevê o regimento da casa, que é o corte de ponto, o corte de salário. Então isso não vai acontecer porque tem um acordo já pré-definido com os parlamentares. E o acordo era nesse sentido. Olha, vamos avançar, vamos votar o que for preciso, vamos avançar com a reforma tributária e, em compensação, na outra semana, vocês já podem sair aí para os estados com uma semana de antecedência, né? Então, esse é aquele momento aqui em Brasília, durante esse recesso de meio de ano, que realmente temos menos circulação aqui no Congresso Nacional, né, mesmo com propostas importantes. É o caso do regime fiscal, que vai ficar só para depois do recesso, né? Tem ainda algumas pendências ali do regime fiscal. Por exemplo, a gente pode citar rapidamente aqui o Fundeb, que saiu do limite do regime fiscal, também o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal, algo que é muito importante para Brasília. É uma mudança aí de cálculo do governo, patrocinada pelo governo, para estabelecer esses limites, dar mais margem também para despesas, né? Também isso acabou saindo. Então toda essa negociação ela só vai ser retomada depois do recesso parlamentar, e aí é só em agosto que os parlamentares aí sim voltam a despachar aqui em Brasília, nos gabinetes e presencialmente no plenário. E aí, duas questões. Uma delas, primeiro aqui, fala da antecipação desse recesso. Essa deveria ser uma semana normal de trabalho em Brasília. Só que, como a gente falou e até falou mais cedo, isso foi acelerado pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e havia uma informação, na semana passada a Folha de São Paulo trouxe essa informação, de que Arthur Lira teria uma viagem pessoal a fazer com a família e seria num cruzeiro do Wesley Safadão. Passando pelas Bahamas e tal. Isso não foi negado nem confirmado até aqui. Um fato é que ele acelerou mesmo para que esse recesso viesse um pouco antes, né, Orengo? Teve um acordo para realmente votar a reforma tributária e também ainda o CARF, né, inclusive com uma votação na sexta-feira, que é algo atípico, né, e em contrapartida, parlamentares acabaram ganhando aí nessa praticamente antecipação do recesso. Mesmo com votações aí híbridas, né, os parlamentares podem ficar nos estados, né? Então foi uma costura, um acordo costurado, né? O próprio vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, ele assume aí a presidência em caso de necessidade de condução de sessões. Aquelas sessões
semipresenciais, as híbridas, né, precisam ter ali uma mesa diretora, então vai ser um trabalho nesse sentido, né, mas com os parlamentares aí já nos estados e praticamente antecipando esse recesso. Sobre a reforma tributária, Orengo, tem ouvinte aqui perguntando, a reforma já passou, é uma página virada na Câmara, mas quando a gente olha para o Senado, para a volta desse recesso, o Senado deve ter um trabalho aí, até porque a proposta não vai passar tão rápido quanto passou na Câmara, tem análise de comissões antes de ir a plenário, como é que deve funcionar? E a tramitação deve ser mais lenta no Senado, viu, Sheila? Então esse é um assunto que a gente vai ouvir, com certeza, aí nos próximos meses até o fim do ano. E tem um ponto que é importante, como a casa original aí é a Câmara, no Senado o que se espera é que os parlamentares possam fazer mudanças e, em caso de mudança, a proposta ainda volta para a Câmara para uma última votação. Quem já antecipou esse roteiro foi o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele já espera que o Senado Federal faça algumas alterações no texto e aí a Câmara dará a palavra final, né? Então a gente vai ouvir muito falar ainda de reforma tributária ainda nesse ano. E sobre marco fiscal, um pouco mais cedo eu dizia aqui, Orengo, sobre a reunião do Copom. Por que uma coisa tem a ver com outra? Porque nos últimos comunicados, o Comitê de Política Monetária do Banco Central falou sempre sobre a importância de aprovação do marco fiscal, que seria uma sinalização das responsabilidades com o dinheiro público, com os recursos, não é? E que sem uma resposta clara desse marco fiscal, não seria possível fazer uma redução de juros. Era um dos argumentos usados pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central para não reduzir ainda a taxa básica de juros. No último comunicado, houve ali uma sinalização de tendência de baixa, só que eu estava vendo, reunião do Copom acontece nos dias 1 e 2 de agosto. É exatamente na volta do recesso e o marco fiscal ainda não vai ter sido avaliado, né? Mas tem uma expectativa grande, viu, Sheila? Até autoridades aqui, líderes partidários e o presidente da Câmara, né, todos no mesmo sentido de que com a aprovação e a sinalização da aprovação da reforma tributária, como está previsto aí nesse roteiro, né, e a reforma tributária é algo mais complexo, estruturante, é necessário, aí um debate de tanto tempo, é uma sinalização para a redução da taxa de juros, né? Então tem essa expectativa, assim, em Brasília, para uma primeira redução na próxima reunião do Copom. Claro que é algo que diz respeito aí aos diretores do Banco Central que têm autonomia na reunião do Copom, né? Mas a classe política aqui em Brasília está nessa expectativa, que na próxima reunião do Copom, e isso já falo abertamente, possa ter aí uma redução mesmo que mínima da taxa de juros. Tomara. Perfeito. Orengo, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom trabalho, até mais. Valeu.